O tema que eu escolhi para a gente compartilhar nessa noite fala sobre o melhor lugar para se estar em tempos de crise. No templo, na casa de Deus, esse é o melhor lugar para se estar. Quando as coisas são difíceis, as pessoas elas procuram o templo. E foi isso que aconteceu com o profeta Isaías aqui. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O profeta Isaías aqui, irmãos, ele estava no templo, ele estava na casa de Deus. E quando ele chega na casa de Deus, um momento muito difícil da história da sua nação, e ele descreve aqui, os irmãos veem no capítulo 6 até o capítulo 10, a gente vai ver aí toda a situação da nação de Israel. A nação passava por uma crise muito grande. A situação era uma situação difícil. Por quê? O rei Uzias, depois de 52 anos de próspero reinado, mas agora ele morreu, e ele deixa então um vácuo no trono. Agora o povo estava perdido, não tinha mais um rei, e todos se achavam donos da situação, e aí a coisa começa a complicar-se. O poder judiciário também havia sido maculado pela corrupção. Os juízes da nação de Israel se corromperam. Os juízes, eles eram comprados para condenar os pobres e inocentes, e havia grande injustiça social na nação. A religião também estava condenada à corrupção. Os sacerdotes se tornaram profissionais e vendiam as suas consciências. Os profetas da conveniência profetizavam mentiras para o povo. Tanto os sacerdotes como os profetas também se corromperam. A nossa situação hoje não é diferente. Tanto do poder judiciário como da religião, a corrupção está cada dia mais tomando conta da mente das pessoas. E na nação de Israel estava acontecendo quase isso. O povo estava longe de Deus, distanciado de Deus, enfermos por causa do seu pecado. Uma nação que se afasta de Deus, ela cai na corrupção, ela cai na desobediência, ela cai na mentira, e isso traz uma enfermidade muito grande na vida do povo. Por consequência de tudo isso, a economia da nação de Israel também estava abalada. Como nos nossos dias, naquele tempo também estava acontecendo. O pobre fica cada dia mais pobre e o rico cada dia mais rico. E também havia aqueles que se aproveitavam da crise para tirar proveito da situação, como acontece nos nossos dias, né? Infelizmente muitos ficaram ricos por causa da pandemia, tirando proveito da situação e usando da situação para o seu próprio bem. A nação de Israel, nesse tempo do profeta Isaías, eles perderam o seu referencial. O referencial da nação era a verdade de Deus, e agora eles estão totalmente fora, desviados dessa verdade. A crise espiritual trouxe consigo todas as outras crises associadas. E é isso que eu entendo, é isso que eu creio. Eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração que quando o povo não está espiritualmente bem, ele não vai estar bem em área nenhuma. Se nós não estivermos espiritualmente bem com Deus, todas as outras áreas da nossa vida também não irão bem. E por causa do afastamento de Deus, por causa desta desobediência, onde eles se envolvem com tantas coisas, então as outras crises vieram. Aí veio a crise religiosa, veio a crise social, veio a crise econômica e tantas outras crises, porque o povo estava distanciado de Deus. Se você não está bem com Deus, a sua família não vai estar bem, sua vida profissional não vai estar bem, seu relacionamento não vai estar bem. É por isso que a palavra de Deus é bem clara quando diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus e obedece a Deus e é fiel a Deus, todas as outras áreas da sua vida serão abençoadas. Sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida emocional, enfim, todas as outras áreas da sua vida serão abençoadas, porque Deus está em primeiro lugar. E se Deus está em primeiro lugar, tudo vai ser alcançado pela sua graça maravilhosa em nossas vidas. O que sustenta a nossa vida em todas as áreas é o nosso comprometimento com Deus, é a nossa firmeza na fé no Deus que nós servimos. Isso levou o povo
a uma religiosidade falsa e sem vida. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, muitas coisas aconteceram. Alguns sentiram falta da igreja. Alguns não viam a hora de abrir os cultos presenciais para vir os cultos. Mas teve alguns também que se acomodaram. Se acostumaram com a vida distante da igreja e não se preocuparam mais. E a gente não sabe qual será a resposta nesse novo tempo. Qual vai ser a reação dos cristãos nesse novo tempo? Se haverá um fervor ou um desejo maior de buscar a Deus, ou haverá um esfriamento? Por isso, no momento da crise, no momento da pandemia, no momento da dificuldade, no momento da luta que a gente passa, nós devemos buscar a Deus. E foi isso que o profeta fez. Ele viu toda aquela situação difícil que a sua nação estava passando, que o seu povo estava vivendo, toda situação de corrupção e tantas coisas. E nessa hora, Isaías, ele vai ao templo, ele vai à casa de Deus. E quando Isaías chega na casa de Deus, ele teve uma surpresa maravilhosa. Quando Isaías entra na casa de Deus, ele tem uma visão maravilhosa da glória de Deus. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Então ele entra na casa de Deus e ali ele tem aquela visão. Ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E Isaías, então, ele reage diante dessa crise, buscando a solução junto ao trono de Deus, junto à casa de Deus. Ele entra na casa de Deus, ele vai à casa do Senhor. E a pergunta para nós nessa noite, irmãos, é essa: como nós estamos reagindo em meio à crise que nós estamos vivendo? Estamos buscando ao Senhor? Temos alegria de estar na casa de Deus? Estamos buscando a glória de Deus? Estamos buscando o refúgio no Senhor? Muitas pessoas, na hora da crise, eles abandonam a Deus, eles deixam de congregar, eles esfriam na fé, começam a duvidar das promessas de Deus e deixam se levar pelo engano do diabo. Esse momento de crise é um momento de muitas situações difíceis. E quando as pessoas não buscam a Deus, eles vão ser levados por tantas coisas terríveis. Quantas coisas têm acontecido no mundo? Porque as pessoas estão buscando tantas coisas, estão deixando Deus de lado.